Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cebola, professor de Física, e vocês estão no Mais à Prova. Hoje a gente vai dar uma olhada na parte de fundamentos da cinemática, uma introdução mesmo em relação àquilo que você tem que saber para começar a estudar a cinemática, certo? Então olha só, basicamente a cinemática é o ramo da física ou ramo da mecânica, que é uma das partes da física, tá? Que se dedica a analisar o estudo do movimento. O objetivo da cinemática é única e exclusivamente estudar o movimento. Ah, mas por que aconteceu? Não é agora que a gente vai fazer essa pergunta. A gente só faz a pergunta agora, é o seguinte: tá acontecendo? Tá. Então vamos estudar o que está acontecendo. Esse é o grande lance da cinemática, beleza? É importante ressaltar, então, que na hora que a gente vai estudar, vai dar vontade de perguntar por quê. Mas como que isso pôde acontecer? Não, agora não é hora, tá certo? Na cinemática, a gente estuda apenas o movimento e as suas consequências, tá? As suas características, vamos dizer assim, tudo bem? O ramo que depois vai estudar as causas a gente chama de dinâmica, e aí é um outro momento, é um outro bate-papo, é uma outra aula nossa, tá certo? Bom, conceitos básicos, bem basicão mesmo, tá? Referencial. O que é um referencial? A ideia de referência, né? Um ponto de referência, ele vem de onde? Ele vem de você saber, né? De você ter um lugar que você escolhe, tá? Pode ser um lugar, pode ser um corpo que você escolhe para tomá-lo como padrão. Aquele ali vai ser o meu padrão, tá certo? Aquele ali vai ser a minha referência. O referencial mais comum que a gente trabalha é a Terra, é o próprio planeta Terra, mas não como Terra. É interessante a gente poder analisar isso, porque a gente não trabalha a Terra enquanto um planeta, porque a gente está ocupando um pedacinho tão pequenininho do planeta que a gente vai entender o chão como Terra. Então, quando eu falo que o referencial é a Terra, eu estou me referindo ao poste que está preso no chão, eu estou me referindo ao prédio que está preso no chão, à rua, ou qualquer árvore que está presa no chão. Qualquer corpo que está ligado, vinculado definitivamente ao planeta, é para mim o referencial, que no fundo é a Terra. O referencial vai ser sempre a Terra, tá certo? E aí, esse sistema de referência, ele vai ter algumas características, ele vai determinar, melhor dizendo, algumas características do meu movimento, tá certo? Porque vai ser em relação a ele que eu vou estudar se está ou não rolando movimento, tá? Se vai estar rolando ou não o movimento, tá certo? Muito bem. Ideia de ponto material. O que é um ponto material? Olha, eu tenho na realidade, é outra definição que a gente está vendo aqui agora. Eu tenho na realidade dois conceitos que eu preciso trabalhar. Eu estou começando pelo ponto material, tá certo? A gente está começando pelo ponto material. Mas vamos lá. O que é um ponto material? É um corpo, tá? Ele é um corpo, o objeto do seu estudo, ele vai ser considerado um ponto material caso as dimensões dele sejam extremamente pequenas comparadas com as dimensões do resto. Olha a imagem que você está vendo aí, olha a imagem da tela, você está vendo um carro numa estrada. Poxa vida! Pensa aí uma estrada que tem um comprimento de 100, 200 quilômetros, né? O tamanho da estrada em si acaba não sendo uma coisa mais importante. Mas compara o tamanho do carro com o tamanho da estrada. Nossa, o carro ficou insignificante, ele ficou nada, entendeu? Então o carro não tem uma dimensão apreciável. Ora, então, para esta circunstância, eu considero o carro um ponto material. Esse carro vai ser um ponto material. E o legal é que se fosse um ônibus, seria ponto material do mesmo jeito. Nossa, Cebola, sério? Poxa, mas o ônibus é 5 vezes maior do que o carro. Tá, 5 vezes maior que um ponto é um ponto.
Então continua sendo insignificante do mesmo jeito. A dimensão do corpo é desprezível quando comparada com a dimensão do todo. Quer dizer, no caso da estrada. Tá certo? Então, ponto material, eu considero aquele corpo que tem as suas dimensões desprezíveis quando comparadas com o contexto todo que a gente está trabalhando. Beleza? A contrapartida eu vou chamar de corpo extenso. Ora, o que vai ser um corpo extenso? Quando eu vou chamar um corpo de extenso? Quando as dimensões não forem desprezíveis. É exatamente o oposto. Quando as dimensões não forem desprezíveis, então eu tenho que... Quer dizer o quê? Não, mas eu não entendi. Como é que funciona esse negócio aí? Peraí, quando que eu vou saber que a dimensão não é desprezível? Quando eu tenho que levar ela em consideração. Quando é fundamental eu ter que levar ela em consideração. Dá uma olhadinha na imagem que está na tela agora. Se você vai observar aí um pátio, né, um pedacinho de um pátio de estacionamento, onde tem 2 carros parados em vaga. Compara o tamanho do carro com o tamanho da vaga. Dá para fingir que o carro é insignificante nessa vaga? Não dá. O carro ocupa quase a vaga inteira. Então não tem jeito. Olha que entre os 2 carros ali tem uma vaga no meio e essa vaga está sendo ocupada, está querendo ser ocupada por um carro que vai encher ela todinha também. Então, aquele mesmo carro que no slide anterior ele era um ponto porque a estrada era gigante, agora ele fica desprezível. Né? Lá ele estava desprezível. Aqui agora, olha só, eu não posso simplesmente virar para você e falar assim, desconsidera o tamanho do carro. Quantas garagens de apartamento, né, garagens de prédios de apartamento, não tem as pilastras amassadas ou arranhadas porque o cara não conseguiu fazer a manobra direitinho, ele não mediu direito, porque é apertadinho. Nossa, a vaga é ruim de entrar, aqui não sei o quê. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que esse carro não é um ponto. Quer dizer que o tamanho do carro não pode ser desprezado. Poxa, dependendo da vaga de edifício aí, se você entrar com um carro pequenininho, você tem um grau de dificuldade. Se você entrar com uma caminhonete, um carro maior, o grau de dificuldade fica enorme. Então, peraí, o tamanho é importante. Então, o tamanho desse carro, dessa caminhonete, desse veículo generalizando, é importante pra caramba nesse caso. Então, a partir desse fato, eu sou obrigado a considerar esse corpo como um corpo extenso. Coisas importantes aqui, tá? Coisas bem importantes aqui. Ponto material, então, rapidinho. Ponto material é quando a dimensão é desprezível comparada com o resto. Corpo extenso é quando a dimensão não é desprezível quando comparado com o resto. Mas olha que legal. Os 2 exemplos foi um carro. Os 2 exemplos que eu citei para você, te mostrando imagens, são carros. Portanto, o mesmo corpo pode ser considerado ponto material num contexto, mas ele pode ser considerado corpo extenso em outro contexto. Depende daquilo que a gente está trabalhando. Depende de qual é o contexto que a gente vai estar trabalhando. Tá certo? Então, olha, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos mudar um pouquinho, né, de assunto dentro do mesmo contexto, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Eu tenho um ônibus, né? Eu tenho a imagem de um ônibus e um ponto, tem um cara no ponto ali e tudo mais. Beleza. Bom, esse ônibus está se aproximando do ponto. Ele está se aproximando do ponto. Eu posso falar que esse ônibus está parado, está em movimento? Como é que eu posso fazer essa análise? Como é que eu faço essa análise daí? Entendeu? Como é que a gente vai trabalhar? A pessoa vai estar em movimento? O cara que está lá dentro do ônibus está em movimento? Está em repouso? Como é que eu vou interpretar isso daí? Bom, o negócio é o seguinte. Quando que uma pessoa vai estar em repouso? Quando eu vou considerar uma pessoa em repouso? Quando ela não mudar de posição em relação ao referencial. Se ela não muda de posição em relação ao referencial, significa que ela está em repouso em relação àquele referencial.
Se você mudar de referencial, mudou. Então, a pessoa que está lá dentro do ônibus, ela está parada em relação ao motorista. Poxa, pensa você dentro de um ônibus, tá? E pensa onde é que está o motorista. O tempo todo ele está no mesmo lugar e você também. Então, você está parado em relação ao motorista. Agora, dá uma olhada, pensa você de novo no ônibus, dá uma olhadinha para uma placa de trânsito que está na estrada. Olha, a placa está mudando de posição em relação a você, ela está se aproximando. À medida que o ônibus vai se deslocando, a placa está se aproximando de você. Então, quer dizer que a placa está em movimento em relação a você. Uai, Cebola, peraí, você falou errado. É eu que estou em movimento em relação à placa, não é não? É a placa que está em movimento em relação a você. Porque você é o referencial nesse exemplo. Se eu colocar o referencial na placa, aí lembra, a placa está presa no asfalto que está no chão, então o planeta, tá? Então, olha, se eu botar o referencial na placa, significa dizer o quê? Vai significar que eu estou em movimento em relação à placa. Eu estou em movimento em relação à placa. Mas se eu for o referencial, é a placa que está em movimento em relação a mim. É ela que vai estar em movimento em relação a mim. Tá certo? Então, por definição, gente, o referencial está sempre em repouso. Está sempre em repouso. Pensa no seguinte, eu sou o referencial. Tem como eu me afastar de mim mesmo? Não tem jeito. Não tem como um corpo mudar de posição em relação a ele mesmo. Então, por definição, o referencial está sempre parado. Qualquer coisa que estiver numa posição diferente, então numa situação diferente, quer dizer, mudando de posição em relação a esse referencial, então esta coisa vai estar em movimento. Tá certo? Essa coisa vai estar em movimento. Ok? Dá uma olhadinha nessa imagem, tá? Essa imagem aí eu tenho o quê? Olha, você tem um ônibus, esse ônibus está parado ou está em movimento? Olha que legal. Em relação à sua tela, o que você está vendo? O ônibus está no meio da tela o tempo todo, mas em relação à arvorezinha, em relação ao guardinha, em relação a tudo que está ali atrás, o que eu tenho? O ônibus está em movimento. Eu vou ter, então, movimento do ônibus em relação ao chão. Por quê? Porque o ônibus muda de posição em relação ao chão. Agora me conta o que você está vendo também. Considera o ônibus como referencial. Abre teu coração, vamos lá. Considera o ônibus o referencial. Poxa, quem é que está andando? Caraca, olha só, a árvore está passando. É a árvore que passou. É isso mesmo? É isso mesmo. A árvore está em movimento em relação ao referencial. Tá certo? Beleza? Bom, galera, entendido então referencial, movimento, repouso, a ideia tá legal? Beleza. Agora nós vamos para um próximo conceito. O conceito de trajetória. O que eu vou entender por trajetória? Cara, trajetória é caminho. Pensa no seguinte, você está no centro da cidade, tá? Onde você mora, você está no centro da cidade. E agora você quer ir embora para casa. Você vai querer ir embora para casa. Você já pensou quantas opções de caminho você tem para chegar na sua casa? Poxa, você mora aí nessa cidade, você mora nessa cidade já há algum tempo, então você sabe que o caminho mais rápido para ir para sua casa necessariamente não é o caminho mais curto. Porque às vezes o caminho mais curto tem mais trânsito, tem mais sinal, você vai ficar parando toda hora. Ou então o caminho mais curto é aquele que o movimento de pessoas é muito grande, acaba você não conseguindo andar direito. Aí você fala, poxa, eu estou com pressa, eu vou passar por outro caminho que apesar de ser mais comprido, vai me fazer chegar mais rápido. Então, várias opções. Com certeza, do centro da cidade, onde você está, até a tua casa, você vai encontrar um monte de caminhos. Agora eu vou te contar um negócio que você vai achar que eu estou ficando doido, tá? Por isso que professor de física às vezes é meio doido mesmo. Mas você sabia que tem um caminho que sai do centro da sua cidade e chega na tua casa passando por Washington? É isso mesmo, Washington, Estados Unidos. Você sabia que tem um caminho? Que é isso, Cebola? Tá ficando doido? Não, cara. Eu acho que você nunca escolheu esse caminho, porque não é o caminho mais curto, não é o caminho mais esperto para você escolher.
Mas eu posso traçar um caminho que sai da sua casa, pega a estrada, você pega o avião, vai para Washington, de Washington você vai para não sei aonde, não sei o que, você volta para a cidade e chega na sua casa. Nossa, mas que caminho maluco! Tudo bem, é um caminho maluco, não estou falando que não é, mas é um caminho. Caminho, tá? O que é? Trajetória, então, do ponto de partida ao ponto de chegada, eu vou passar por vários lugares ao longo do tempo. Passando por vários lugares ao longo do tempo, se eu for ligando esses lugares, eu construo aquilo que eu quero dizer que é uma trajetória. Entendeu? Eu vou construir a ideia de caminho entre os dois lugares, tá certo? Então, olha só, dá uma olhada nessa tela aí, tá? Ela mostra pra gente, né, um menino que tá jogando uma pedra pra cima. Ela está jogando uma pedrinha para cima. Beleza, nada demais, todo mundo já fez isso. Andou jogando um corpo para cima, nada demais. Só que o menino está caminhando. O menino está em movimento. Ele está caminhando enquanto joga uma coisa para cima. Outra maneira de você pensar isso é você dentro de um carro jogando um corpo para cima. É a mesma coisa. O carro está em movimento em relação ao chão. Agora nós vamos dividir a nossa linha de raciocínio em duas frentes, com cuidado, bem devagarzinho, para a gente não embolar. Pensa só no menino. Só o menino. Pensa só você agora aí, tá? Você pega um corpo, joga ele para cima. Ele sobe e volta na sua mão. Para você, qual foi o caminho que o corpo fez? Vertical. Ele subiu e desceu. Só isso. Você só percebe isso. Então, para você, o caminho é subir e descer. Agora, eu estou ao lado de onde você está passando. Então, eu estou parado na rua e você está passando na minha frente enquanto você faz isso. Você joga um corpo para cima. Ora, partindo daí, o que vai acontecer? Eu já estou percebendo, antes de você sequer jogar o corpo para cima, tá? Vamos pensar que é uma bolinha. Antes de você jogar a bolinha para cima, eu já estou vendo que a bolinha tem movimento na horizontal. A bolinha já está se movimentando na horizontal. Ué, mas por quê? Ué, onde é que a bolinha está? Ela não está na tua mão? Se ela está na tua mão, ela tem a mesma velocidade que você. Então, se você anda, por exemplo, com uma velocidade de 2 metros por segundo, a bolinha também já tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Ela já tem movimento na horizontal com 2 metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Então, olha, aí tá. Aí agora você joga a bolinha para cima. Então, peraí. Teve algum motivo para ela parar de andar para frente? Não. Ela já tinha uma velocidade, né? Aquela que estava na sua mão. Você, ao jogar para cima, cede para a bolinha como se fosse uma segunda velocidade, tá? Então, além dela continuar andando para frente, agora ela também vai subir. E aí, eu vou perceber, olha pela figura, eu vou perceber a parábola. Eu vou perceber um movimento em forma de parábola, tá certo? Um movimento em forma de parábola. Então, para mim, olha, mas peraí, olha que coisa interessante que ficou esse negócio. Porque para mim, que estou do teu lado observando, a trajetória descrita pela bolinha foi uma parábola. Mas para você que está julgando para cima, a trajetória da bolinha foi uma linha reta. Ué, mas pode? Pode. A trajetória depende, entre outras coisas, do referencial escolhido. Se você escolher um referencial, você vai ter uma percepção de trajetória. Se você escolher outro referencial, você vai ter outra percepção de trajetória. Então esse exemplo aí, ele é bem tranquilo para a gente poder visualizar isso. Para o menino, ele anda para frente, a bolinha anda para frente, então a bolinha não se afasta do menino no ponto de vista horizontal. Não há movimento do ponto de vista horizontal para o menino. Portanto, para ele, só vai ter movimento para cima e para baixo, é uma vertical. A trajetória é uma vertical. Por outro lado, para mim, que estou fora do sistema,
a gente percebe o quê? Tanto andar para frente quanto andar para cima e para baixo. Portanto, eu vou perceber uma parábola, tá? Eu vou perceber uma parábola. Então, a trajetória da bolinha é uma parábola para um ponto de vista e é uma reta vertical para outro ponto de vista. Show de bola, galera? Beleza? Vamos seguir em frente, então. Espaço. O que eu vou entender por espaço? Espaço é lugar, tá? Espaço é lugar, se você quiser chamar de posição também pode ser, tá certo? Mas a palavra espaço, né, dá uma ideia diferente, né? Parece assim, um ambiente, né? Parece que espaço é o ambiente, né? No português, pra gente acaba não estando errada essa ideia, é mais ou menos por aí mesmo. Só que na realidade a gente não leva em consideração o contexto do português nesse caso. Tá? A palavra espaço vem do inglês space, e aí é o Szinho, e aí é lugar, entendeu? É lugar que você está. Então, pensa, eu não sei se você já observou, quando você entra numa rodovia, qualquer uma, tá? Se for uma rodovia estadual, se for uma rodovia federal, não importa. Você entrou numa rodovia, de vez em quando você está se deslocando nela, de vez em quando você vê uma plaquinha do lado direito da pista. Essa plaquinha, a cada 5 quilômetros na média, tá? Né? A cada 5 quilômetros você vê uma plaquinha que está escrito lá, por exemplo, BR-040 e tem um número grande embaixo. Esse número é a posição que você está na BR-040. Aquilo dali é para você, é para te ajudar a se localizar nesse lugar, entendeu? Pensa o seguinte, tá? Infelizmente essas coisas acontecem, rolou um acidente. Tá? Rolou um acidente na BR-040. Poxa, a BR-040 começa em Brasília e termina no Rio de Janeiro. São 1.000 e poucos quilômetros, 1.200, 1.300, sei lá, quilômetros de comprimento. Ah, aconteceu um acidente na BR-040. Ficou do mesmo jeito, porque você não me disse nada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei aonde que está esse acidente. Aí, no caso das BRs, tem uma característica especial, que é o seguinte, para cada vez que ela muda de estado, ela começa a contar o espaço de novo. Então, por exemplo, quando ela entra em Minas, ela tem o zero dela lá na entrada de Minas e na saída de Minas para o Rio de Janeiro, na hora que ela entra no Rio de Janeiro, tem outro zero outra vez, tá? Então a pessoa vai localizar a posição da seguinte maneira. Olha só, o acidente aconteceu no quilômetro 735 do trecho Minas. Poxa, então peraí, agora de 1.300 quilômetros eu só tenho um quilômetro para procurar. É muito mais fácil. Eu sei qual é a cidade que está mais perto, quando mandar a ambulância para lá, mandar, toda a estrutura fica muito mais rápido. Por isso tem aquelas marcações. E no final das contas, o que é aquela marcação? É a marcação de espaço, é a marcação de posição, é o lugar que ela está. Então, quando eu falei lá, acho que 735, o que é esse 735? Significa que eu estou a 735 quilômetros do zero. Normalmente, o zero da nossa trajetória é o referencial, tá? Da nossa trajetória, daquela trajetória escolhida ali. A gente acaba fazendo sempre isso. Tá? Então o zero da trajetória vai ser o meu referencial. Portanto, estar no quilômetro 735 significa estar na posição que 735 quilômetros do zero, a uma distância de 735 quilômetros do zero. Dá uma olhadinha na imagem, tá? Você vai poder perceber que eu tracei uma trajetória, ela não precisa ser reta, a gente faz reta porque é uma comodidade e ajuda a gente a montar gráficos e outra coisa, tá? Mas ela não precisa ser uma reta, tá certo? Enfim, você tem uma trajetóriazinha aí de vermelho, nota que essa trajetória tem uma setinha, uma das pontas dela, a pontinha da direita tem uma setinha com um sinalzinho de mais. O que está representando isso? Para onde está o crescimento da trajetória? Como a nossa trajetória, como o nosso caminho é uma linha, essa linha tem que ter uma origem, que eu vou chamar de origem da trajetória, tá? Cuidado, porque depois vai aparecer outra origem, a origem do movimento. A estrada começa num lugar, o movimento começa em outro. Pode acontecer, tá legal? Então, olha, o zero que você tá vendo marcado aí é o zero da trajetória, é a origem da trajetória.
Mas observa que, de propósito, o zero não está, vamos dizer assim, no início do risco. Ele está no meio da linha, no meio assim, numa parte intermediária da linha. Por que ele está na parte intermediária da linha? Poxa, então quer dizer que tem lugares à esquerda do zero? Sim, tem lugares à esquerda do zero. Eu posso estar antes do zero. Então, do ponto de vista de trajetória, tá? Do ponto de vista de trajetória, eu posso estar tanto à direita quanto à esquerda. Por isso aquela orientaçãozinha ali, tá? Por isso aquele sinalzinho de mais ali, porque a gente vai identificar onde você está. Porque quando eu falo o seguinte, presta atenção. Eu estou a 3 metros do zero. Beleza, à direita ou à esquerda? Então, peraí, tem 3 metros do zero, são duas opções. Quando você coloca uma orientação para a trajetória, você pode estar 3 metros no lado direito, por exemplo, positivo, que é a nossa situação específica aí, mas eu poderia estar a 3 metros do lado esquerdo, portanto, do lado negativo. Lembra lá da matemática, eixo cartesiano, tá? Eu tenho um zero, aí as posições à frente do zero e as posições anteriores ao zero. Então, é possível eu ter uma trajetória negativa? É. E o que ela significa? Que você está de um dos lados da igualdade, que não é o positivo, no caso. Então, quando você escolhe o sentido de crescimento da trajetória, BR-040 cresce de Brasília para o Rio de Janeiro. A cada vez que ela muda de estado, começa outro zero. Tudo bem, mas a taxa de crescimento vem do mais longe, do mais perto de Brasília para o mais perto do Rio de Janeiro. Tá certo? Então eu vou trabalhar sempre desse jeito. Portanto, quando eu falei que você está na estrada de Minas, na posição 735, você está a 735 quilômetros da fronteira entre Goiás e Minas Gerais. Porque lá é que é o zero da BR-040. Certo? É o zero para o estado de Minas, né? Para nossa trajetória genérica, eu posso então ter tanto espaço negativo como espaço positivo. O que é o espaço negativo? Ele está antes do zero. Para nós, especificamente ali no exemplo, à esquerda do zero. Se for positivo, ele vai estar à direita. É obrigado a ser para a direita, Cebola? Você tem normalmente o direito de escolha. E aí, sabe qual que é a escolha que a gente faz? A gente faz o seguinte: para onde o cara está indo? Para onde o corpo está indo? O carro está na estrada. Para onde que ele vai? Para frente. Tá? O cara vai para frente na estrada. Beleza. Pô, se ele está andando para frente, então para lá que eu vou falar que é o positivo. Entendeu? Para lá que eu vou falar que é o positivo. É mais fácil, tá? Porque quando ele está do lado negativo, também vão ter algumas consequências, mas aí é outra história, a gente vai ver daqui a pouco. Tá legal? Vamos lá. Exemplo. Olha só. Dá uma olhadinha na tela, tá? Olha para essa situação aí na tela, onde observa que a marcação de tempo igual a 0, a posição é menos 2. A marcação de tempo igual a 1 segundo, a posição é 0. A marcação de tempo igual a 2 segundos, a posição é 1 metro. E a marcação de tempo igual a 3 segundos, a posição é 3 metros. Bom, a minha trajetória também está para a direita, eu peguei mais ou menos aquela trajetória anterior. Peraí, eu montei uma tabelinha, né? Lá, para o tempo 0 a posição é menos 2, para o tempo 1 a posição é 0, para o tempo 2 a posição é 1, para o tempo 3 a posição é 3. Pô, legal. E daí? E daí é o seguinte: primeiro, eu preciso te falar de onde para onde que o corpo está andando? Essa é uma coisa que você tem que ser capaz de perceber, tá? Poxa, como é que eu sei que ele está andando para a direita ou que ele tá andando ou se ele está andando para a esquerda? Pensa no tempo. O espaço eu posso ir para a direita ou ir para a esquerda, mas e o tempo? O tempo só vai para frente. O tempo não anda para trás. Depois do tempo 2, tempo igual a 2 segundos, eu tenho tempo igual a 3 segundos. Eu não posso ter o tempo igual a 1 segundo. Entendeu? Então o tempo só anda para frente. Portanto, as marcações de tempo é que vão me orientar para onde está andando o movimento. Então, no tempo zero quer dizer o que? A hora que eu disparei o meu cronômetro, portanto, é o tempo de partida, é o tempo inicial. É o momento que tudo começa, tá? É o que a gente chama de T0, né? T0 igual a 0, quer dizer o quê? É o instante de início, tá? No início, eu estava na posição menos 2.
Segui, fui andando, quando o tempo marcou, o relógio marcou 1 segundo, eu estava na posição 0, e assim sucessivamente. Tudo bem, galera? Beleza? Daí eu chego numa necessidade, que aí vocês adoram, essa parte é a que vocês mais gostam, que é o quê? Matemática. A matemática entra na física aqui agora para o prazer da maioria, né? Para não falar o contrário, certo? Que é o quê? Como que eu represento a taxa de variação dessas posições? Através de uma função matemática chamada função horária. Então, olha, eu tenho aí na nossa tela, dá uma olhadinha na imagem, eu tenho aí uma função que não é a do movimento anterior, tá? Uma função qualquer, tá certo? Espaço é igual a 3 mais 2t. 3 mais 2 vezes t. Tá certo? Onde os espaços estão em metros e os tempos estão em segundos. Essa eu tenho que te contar, tá? O exercício lá que a gente vai fazer tem que te contar. Você não tem como saber qual é a unidade de medida que o cara está usando. Não dá para adivinhar isso. Tá certo? Então ele tem que te contar. Beleza? Metro e segundo, sistema internacional, entendeu? Mais para frente a gente vai trabalhar isso com calma. Bom, no tempo zero, vamos lá. S é igual a 3 mais 2 vezes t. Se o tempo é zero, 2 vezes 0 dá 0, sobrou 3. Então, meu espaço é 3. No tempo igual a 1, o que vai acontecer? 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. Então, para o tempo 1, o espaço é 5. Para o tempo igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4, mais 3 deu 7, então o espaço é 7. Portanto, eu estou construindo uma tabelinha de espaço-tempo. Né? Para o tempo 0 a posição era 3, para o tempo 1 a posição era 5, para o tempo 2 a posição é 7 metros. Mostrando o comportamento. E à medida que o tempo passa, o que eu estou percebendo nesse meu exemplo? 3, 5, 7. O espaço está crescendo. Para onde que eu estou andando? Hein? Para onde que eu estou andando? Para frente. Eu estou andando no sentido de crescimento da trajetória, tá certo? Eu vou estar andando no sentido de crescimento da trajetória. E à medida que eu vou me deslocando, que eu vou andando, eu vou me deslocando, e aí, peraí, se eu sair de um lugar e cheguei no outro, aí o que vai acontecer? Bom, olha aí, pela estrutura da figura nova que está aí assim, o que eu tenho? A posição S1, quer dizer que eu estou a S1 metros da origem, né? Lembra? Posição 3 metros, eu estou a 3 metros da origem, tá? Posição 5 metros, eu estou a 5 metros da origem. Então, olha, eu estou numa posição S1, depois eu vou para uma posição S2, tá certo? Onde a diferença entre essas posições vai me dar o que a gente chama de deslocamento. Cuidado, não é a maior menos a menor. Beleza? Não é a maior menos a menor. É a final menos a inicial. Se ela for maior ou menor, o problema é dela. Então, mas peraí, então o ΔS pode ser negativo? Sim, o ΔS pode ser negativo. A gente pode ter um ΔS negativo. Beleza? Galera, um beijo do Cebola. A gente fica por aqui. Até a próxima. E aí, galera? Gostou do vídeo? Maneiro, não foi? Pô! Curte aí, dá uma curtida, entendeu? Comenta, faz comentário, espalha a notícia, conta para os seus colegas, conta para os seus amigos, tá? Compartilha esse vídeo com todo mundo para que todo mundo possa conhecer o Mais à Prova, tá certo? Inscreve no canal, a gente está te esperando na próxima, tá legal? Um abraço e um beijo do Cebola.